Nós já vimos Gênesis, então a ideia é a gente continuar, né? Consegui passar o pastor em, quê? 1 mês e meio? Acho que em 2 eu consigo passar o pastor. Ele está em Deuteronômio ainda, né, pastor? A diferença de uma pregação expositiva para uma temática, tá vendo? Agora a gente vai começar o livro de Êxodo. Nós vimos toda a história de Gênesis, nós vimos como Deus criou todas as coisas, como o ser humano pecou, nós vimos como o ser humano não busca Deus, não quer a Deus, e até mesmo quando ele tenta ou tem a oportunidade, ele acaba estragando, o ser humano acaba estragando aquilo que Deus coloca em suas mãos, né? E nós vimos toda a história da criação e a história da humanidade, que teimava e teimava em continuar os seus caminhos distantes de Deus. Vimos isso desde Adão, depois vimos isso com os irmãos Caim e Abel, depois nós vimos mais à frente com Lameque e Noé, e depois mais à frente ainda com Abraão, com Ló, com Isaac, Jacó, e nós chegamos em José. José que foi usado por Deus para suprir não só o povo do Egito, como toda a terra de Canaã e toda aquela região que passava fome, mas principalmente e particularmente a sua própria família. José que foi traído e vendido como escravo pelos seus irmãos, tinha sido levado por Deus, como diz o próprio, ao Egito para que o povo de Deus fosse suprido e se multiplicasse na terra do Egito. E nós terminamos Gênesis assim, com Jacó indo até José, depois morrendo em velhice, e José com os seus irmãos e os seus filhos vivendo no Egito. No capítulo 1 de Êxodo, nós temos uma pequena lista de genealogia, que eu não vou trazer aqui, mas que após essa lista, que nos traz as pessoas que estavam habitando no Egito, é dito a nós, a partir do verso 6, que José morreu, todos os irmãos de José morreram, e toda aquela geração morreu também. Só que os filhos de Israel não pararam, eles foram muito fecundos, eles se multiplicaram, cresceram de forma grandiosa no meio dos egípcios. E eles não só cresceram, como se tornaram muito fortes, provavelmente muito influentes, muito poderosos, muito ricos. Talvez não como a elite do faraó, mas certamente algo parecido, porque se os irmãos se lembrarem, José, um hebreu, estava na corte, e acima dele só havia o faraó. Faraó havia dito para José que se ele soubesse que um de seus irmãos era capaz, eles seriam colocados para cuidar do próprio rebanho de faraó. Então, possivelmente, os hebreus cresceram muito em influência no Egito, com cargos de liderança, inclusive. E nesse meio tempo, em que passa-se uma geração, passa-se 2 gerações, é dito para nós no verso 8 que levantou-se sobre o Egito um rei, um novo faraó. Só que esse novo faraó, ele não conheceu José. Ele não soube da história de José. Provavelmente os seus antepassados também não o contaram sobre José, porque por mais influente fosse José, ele era apenas um hebreu. E esse faraó novo, que não conhecia José, não conhecia a sua história, não conhecia como o Egito devia a José a sua existência por conta da fome e da correta administração de José, esse faraó vai dizer ao povo no verso 9, olha, o povo dos filhos de Israel é mais numeroso que o nosso. E ele não é só mais numeroso, como ele também é mais forte do que nós. Nós precisamos usar de astúcia, vai dizer o texto, para com essa gente. A gente precisa se ligar, abrir o olho, ficar esperto, porque se a gente deixar, esse povo aí, eles vão se voltar contra nós. E se um dia alguém atacar a terra do Egito e eles ajudarem, se voltarem contra nós? Eles são mais numerosos, são mais poderosos, não vai ter chance para a gente. E o faraó, preocupado, decidiu escravizar os hebreus. Então eles colocaram sobre os hebreus os trabalhos mais pesados, feitores de obras, construção,
carregamento de tijolos pesados, todo tipo de trabalho braçal forçado de escravo eram colocados sobre os hebreus. E assim os israelitas, eles construíram para o faraó duas cidades, uma de Pitom e uma chamada Ramsés. Só que quanto mais o faraó afligia essa gente, quanto mais ele perseguia, quanto ele mais maltratava essas pessoas, tanto mais eles se multiplicavam, mais eles se espalhavam e mais eles eram fecundos sobre a terra do Egito. E isso aconteceu de uma forma tão grande que os egípcios começaram a se inquietar por causa deles. Eles começaram a ficar com medo. E a partir desse momento que eles tiveram medo do povo, do que seria deles, os egípcios, com a sua tirania, escravizaram os filhos de Israel. E o texto diz que eles amargaram a vida deles com dura servidão, para preparar barro, fabricar tijolo e fazer todo tipo de trabalho no campo. Todo este serviço lhe era imposto com tirania. Então a gente vê algo que é até comum, eu não sei se os irmãos e as irmãs vão conseguir pegar um exemplo, mas aquele excesso de patriotismo, de nacionalismo, onde o imigrante é visto como uma ameaça, é isso que está acontecendo aqui. O faraó está vendo esses imigrantes crescerem, mas por que eles cresciam? Porque a bênção de Deus estava com eles. Então o faraó usou daquele mesmo discurso que muitas vezes nós vemos sendo usado hoje em dia, do tipo assim, eles estão roubando os nossos empregos, as nossas famílias, eles estão influenciando os nossos filhos, só que a diferença é que o povo hebreu estava influenciando ou estava crescendo a partir da graça e da bondade de Deus. Essa é a diferença para outras situações do nosso dia. Era um crescimento que não poderia ser parado. Era um crescimento que não era simplesmente um crescimento natural. Não era simplesmente um crescimento que acontece vez ou outra em um povo ou outro povo. Mas era um crescimento que o próprio Deus estava trazendo como promessa que ele fez lá atrás a Abraão. Então nada que os egípcios fizessem poderia parar isso aqui. Ainda que eles os escravizassem, ainda que eles fizessem de tudo para que a vida deles fosse, como diz o texto, amarga, eles jamais poderiam parar o povo de ser próspero, de ser frutífero, de crescer, porque a mão de Deus estava sobre aquele povo. Mais à frente, a partir do versículo 15, nós vemos que o rei do Egito dá uma ordem então para as parteiras. Olha, ele vai chegar para as parteiras hebreias e vai dizer o seguinte: quando vocês servirem de parteira, se vocês verem que está nascendo um menino, vocês vão matar esse menino. Todos os filhos das hebreias que forem meninos, ao nascerem, vocês devem matá-los. Deixe viver apenas as meninas. A razão é óbvia. Se os homens fossem mortos, as filhas seriam dadas em casamento aos egípcios. Assim, quem prevaleceria no Egito seria os egípcios, porque as filhas acabariam incorporando a cultura egípcia, a religião egípcia, a família do seu marido egípcio. Então, obviamente, o faraó decidiu matar os homens, porque aí eles não exerceriam influência nem sobre eles próprios e nem sobre as filhas do Egito. Só que as parteiras, o texto nos diz no verso 17 que elas temeram a Deus. E por temerem a Deus, elas não fizeram o que o rei do Egito ordenou. Elas não mataram os meninos. Elas continuaram fazendo os partos normalmente. Quando o rei do Egito percebe isso, quando ele percebe que elas não estão cumprindo a ordem dele, ele vai, manda chamar elas e pergunta: o que vocês estão fazendo? Eu dei uma ordem para vocês. Eu sou o faraó. Vocês têm que me obedecer. Só que aí as parteiras, elas usaram de esperteza, elas foram ligeiras. Elas olharam para o faraó e falaram assim: então, sabe o que é, meu faraó? É que as hebreias, olha, elas são fortes, né? Elas não são igual às egípcias, essas aí meio, né, meio magrelas, meio, você olha para elas, parece que elas estão, né, caindo. Não, as hebreias, elas são fortes, são parrudas, são pessoas duras assim, sabe? E quando a gente tenta fazer alguma coisa e a gente chega lá para fazer o parto, elas já fizeram o parto, não precisaram nem da gente. Elas são vigorosas, elas fazem o parto sozinhas, são independentes,
são mulheres, né? Aquele famoso papo de girl power, né? O poder feminino. Essas hebreias, eu vou te falar, ai, 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 faraó, não teve jeito. A gente até tentou, a gente correu, mas não teve jeito. E o faraó não deixou por isso, né? Passado um tempo, é dito que Deus reconhece o temor dessas parteiras, e o texto diz que ele constitui família às parteiras. Ele dá uma família para essas parteiras. Ele abençoa essas parteiras, porque elas temeram a Deus antes de temer o faraó. Então o faraó, vendo que essa ordem não ia surtir efeito, ele deu uma ordem para todo o povo, não foi só para as parteiras. Primeiro ele tentou fazer uma coisa ali, né, para ficar meio debaixo dos panos, vai ser as parteiras e tudo mais. Agora ele estava baixando um decreto. Ele foi até o povo, falou ex-cátedra, né? Ele chegou assim lá no palácio, lá na sua varanda, falou: povo meu, é o seguinte, vocês vão jogar no rio Nilo todos os meninos hebreus que nascerem, todos, mas não vai sobrar um. Só que as meninas eu vou deixar, porque eu sou um faraó bondoso, benevolente, misericordioso. As meninas vocês podem deixar, mas os meninos é para matar geral. Pode jogar no Nilo. No capítulo 2, nós partimos desse cenário, desse contexto, né, para uma família específica. Um homem que era da casa de Levi, ou seja, descendente de Levi, ele casou com uma mulher da mesma tribo. Essa mulher fica grávida, dá à luz a um filho. E quando ela vê a beleza do filho, ela foi uma choradeira, sabe? Caiu de joelho em terra, uma comoção. Ela falou: que menino lindo. Como se ela visse um anjo. Ela falou: eu não posso matar esse menino. Olha que coisa mais bonita. Que coisinha linda. Como é que eu vou ter coragem de matar? Eu não vou conseguir matar isso. Não tem como. Então ela escondeu esse menino por 3 meses. O tempo que ela conseguiu esconder, sem que ninguém descobrisse, ela escondeu. E ninguém descobriu por 3 meses. Só que chegou um tempo, né, que não dava mais para escolher. A criança chorava, a criança queria andar, começava a falar alto. Se estivesse passando um egípcio e tivesse um bebê falando, ele poderia ser denunciado, né? Então teve um momento que ela não podia mais esconder. Aí o que ela fez? Já que ela não quer matar, justo, né? Justo. Ela pegou um cesto, e esse cesto de junco, ela tapa os buracos do cesto com betume e piche para impermeabilizar ele por dentro e por fora. E ela pega o menino, coloca dentro desse cesto e larga o cesto à beira do rio. Não é dito se é de fato o rio Nilo em que ela faz isso ou se é qualquer outro rio ali. O que é dito é que a irmã desse menino, quando vê isso, ela observa de longe. Ela fala: o que a mamãe está fazendo, né? Eu vou dar uma olhada. Ela olha de longe. E ela começa a acompanhar para onde aquele cesto está indo, porque a correnteza vai levando o cesto. E a menina, preciso ver, né? O que vai acontecer com o meu irmão? Começa a acompanhar o cesto. E nisso, a filha do faraó, ela desce para se banhar justamente no mesmo rio. E junto com ela vão as moças e servas, né? Junto dela para acompanhá-la. E enquanto elas passeavam pela margem, a filha do faraó vê o cesto. E quando ela vê o cesto, ela fala: que tem um cesto aqui no meio do rio, né? Dá uma olhada. Ela vai lá, manda as servas: pega aquele cesto ali para mim, porque, né, a vida do rico é assim. E quando ele quer alguma coisa, ele manda alguém trazer, né? Ele não vai até atrás. Aí ele fala: traz para mim. Aí a serva vai lá, traz o cesto. Ela abre o cesto e vê um menino hebreu. E ela fala: nossa, um menino. O que eu vou fazer com um menino? Hebreu ainda por cima. O meu pai mandou matar esses meninos aqui. O que eu vou fazer? A irmã que estava acompanhando o cesto, lembra aquela que estava olhando o cesto, ela chega até a filha do faraó e fala assim: então, seguinte, eu tenho uma proposta para a senhora, para a senhorita, para vossa excelência. Eu posso te indicar alguém que é capaz de cuidar dessa criança. E aí depois que ela for grande, eu vi que você gostou, você pode ficar com a criança. O que você acha? Você acha que é um bom trato? Ela falou: gostei da ideia. Pois manda chamar alguém para amamentar essa criança aí, e quando ela estiver grande eu pego de volta. De novo, o rico só fica com a parte fácil, né? A parte difícil ele manda para as criadas.
Aí ela foi e chamou quem? A mãe do menino. Então a mãe do menino, que não queria deixar o seu filho morrer, que estava com medo de ter que abandonar o seu filho, foi ela que cuidou do seu filho, até ele ser grande o suficiente para ser cuidado pela filha do faraó. Então Deus abençoou Moisés e a sua família, até mesmo nisso, possibilitando para que a sua mãe cuidasse dele, não perdesse ele, e não perdesse a criação dele. Depois que esse menino cresceu, né, essa mulher pegou ele para criá-lo segundo a ciência e toda a cultura egípcia. E a esse menino foi dado o nome de Moisés. Detalhe que foi a filha do faraó que deu esse nome para ele. A gente não sabe qual nome a mãe de Moisés tinha dado para ele. E ela deu esse nome a ele porque ela o tirou das águas. E Moisés é um nome que, traduzindo, é tirado das águas, ou aquele que foi encontrado nas águas. Mais à frente, no versículo 11, nós temos um pulo, uma passagem de tempo. Moisés aqui já é um homem feito. E ele sai para visitar os seus irmãos, os seus parentes. E ele acaba vendo o trabalho pesado que eles faziam. E enquanto ele vê toda aquela escravidão, ele repara em um carcereiro, um oficial do faraó, e ele estava espancando um outro hebreu. Quando ele vê essa cena do egípcio espancando o seu irmão, ele olha para a direita, aí ele olha para a esquerda, e eu não tô, essa parte eu não estou dramatizando não, o texto fala isso. Ele olha para um lado, depois ele olha para o outro. Vendo que não tinha ninguém, ele falou, quer saber? Eu vou matar esse cara. E ele vai para cima do cara. Ele ataca o egípcio e mata o egípcio. Nisso que ele mata o egípcio, ele esconde o corpo do egípcio na areia. E ele vai embora. Falou, meu trabalho aqui está feito. Livrei o pobre da morte, matei o carrasco, vou embora. Foi embora. No outro dia, ele saiu de novo para olhar os seus irmãos. E no versículo 13, Moisés vê que eles estavam brigando. Eles são irmãos, são parentes, são o mesmo povo, por que eles estão brigando entre eles? Né? Eu vou lá dar uma ajudada. E aí ele chega até o meio deles e pergunta, por que vocês estão brigando? Por que você está espancando? Ele chega a dizer, por que você está espancando o seu próximo, o seu semelhante, o seu irmão? Aí o homem vira para ele, e você, que você acha que é quem? Quem que te colocou como príncipe e juiz da gente? Então só porque você é o filho do faraó, você acha que é príncipe da gente? Você é príncipe do seu povo, não nosso. E aí ele solta uma frase que gelou a espinha de Moisés. Ele diz, será que você vai querer me matar como matou aquele egípcio? Aí Moisés, me pegaram. Viram o que eu fiz. Eu olhei para todos os lados, não vi ninguém, mas não é que tinha alguém que viu? A notícia se espalhou. Aquele homem que foi salvo provavelmente deve ter contado, o príncipe lá do Egito, o irmão do príncipe, do filho do faraó, ele matou um egípcio para salvar eu. E aí a notícia se espalhou. Como assim, um egípcio matou um outro egípcio em favor de um hebreu? Sabe como é fofoca, né? Fofoca, você dá 5 minutos ali, já era. Está todo mundo sabendo o que aconteceu. Moisés gelou a espinha. Falou, agora, vou morrer. Né? Se os hebreus estão sabendo, já está na orelha do faraó, certeza. Quando Moisés ouviu isso, ele foge. E o texto fala no verso 15, que o faraó foi de fato informado sobre isso, e quando ele ficou sabendo, ele quis matar o Moisés. Só que o Moisés, ele foge e vai morar na terra de Midian. Ele atravessa o deserto e vai morar numa terra distante. Chegando lá em Midian, ele se senta junto a um poço. E o sacerdote de Midian, ele tinha 7 filhas. 7 filhas essas que tinham ido tirar água ali perto daquele poço. Só que uns pastores ali da região começaram a expulsar aquelas mulheres. Aí o Moisés viu aquilo e falou, vocês já perceberam que Moisés ele é justiceiro, né? Ele
ele é como diz o Sermão do Monte, ele tem sede de justiça, né? Ele tem fome e sede de justiça, ele não pode ver o injustiçado. É o famoso defensor dos fracos e comprimidos, né? Os fracos e oprimidos, na verdade. Ele vai, vê essa injustiça e fala, não, como assim vocês estão expulsando essas mulheres de beber água? E enxotou os caras de lá. Pode sair daqui. A água, elas chegaram primeiro, elas têm direito à água também. Nisso que as moças foram ajudadas por Moisés, ficaram encantadas, né? Falaram, que lindo, que fofo. E foram correndo contar para o pai delas. Quando o pai delas fica sabendo, ele faz uma pergunta óbvia. Tá, mas ele salvou vocês, ele ajudou vocês deixaram ele lá no meio do deserto? Por que vocês não trouxeram ele para cá? Elas, verdade, né? Voltaram até Moisés. Falaram, nosso pai queria agradecer você e tal, e levaram ele até o pai. Quando ele chega até o pai dessas meninas, ele pergunta para ele, quem é você? E Moisés fala, sou Moisés, príncipe que vim do Egito, estou peregrinando nessa terra estranha e tudo mais, não sei o quê. Eles se conhecem, batem um papo, conversam, criam uma certa intimidade lá. É Reuel, acho o nome dele, Reuel, que é o pai das meninas, dá uma de suas filhas como esposa a Moisés, e eles então ali começam a construir uma família. Moisés passa a construir uma família com Zípora, a filha desse sacerdote. E esse filho que nasce de Moisés, esse primogênito, a ele é dado o nome de alguém muito ilustre, que está entre nós, inclusive. Né? Alguém sabe o nome do filho? É Gerson, muito bem, é isso mesmo. E Gerson, em hebraico, significa hóspede. E por causa disso, pelo fato de Moisés ser peregrino em terra estranha, ele deu esse nome a seu filho. Então, agora, os irmãos e as irmãs sabem, toda vez que vocês estiverem falando o nome do pastor, é peregrino. Olha que bonito. Mais à frente, decorrido muitos dias, o faraó, rei do Egito, morre. E os filhos de Israel continuavam gemendo e clamando e suplicando a Deus, pedindo a Deus que os livrasse das mãos do faraó. Porque morria um faraó, subia outro faraó, e a situação deles continuava a mesma. E o texto nos diz, no versículo 24 do capítulo 2, que Deus ouve o gemido do povo e lembra da aliança que fez com Abraão, com Isaac e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para essa situação deles. E então, no capítulo 3 de Êxodo, nós vamos ver Deus começar a pôr o seu plano em ação para libertar os israelitas. Numa manhã tarde não existe, né? Numa manhã de sol, lá para os seus 26 graus, mais ou menos, numa planície, com bastante vegetação, estava lá Moisés cuidando do rebanho, do seu sogro, sacerdote de Midian. E enquanto ele levava o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou até um monte em Horebe. Quando ele chega nesse monte, o anjo do Senhor, e aqui o texto coloca com letras maiúsculas, o que nos dá a entender que provavelmente se trata de uma teofania, uma aparição de Cristo no Antigo Testamento. O anjo do Senhor lhe aparece numa chama de fogo no meio de uma sarça. Apresento para vocês aqui, ó. Eis que Moisés vê isso. O logo da igreja presbiteriana. Ele fala, meu Deus, presbiterianos no deserto. Como assim? Eu achava que eles ficavam em regiões mais frias, né? Mas brincadeiras à parte. Quando Moisés vê aquela sarça pegando fogo, ele nota que ela não está se consumindo. Ele fala, mas como assim? Quando o fogo pega numa árvore, as folhas queimam. A árvore começa a queimar e até o momento que não resta mais madeira, não resta mais folhas e o fogo não tem mais o que queimar. Mas ali era diferente. As folhas da árvore continuavam ali. Os ramos, os galhos continuavam, mas o fogo permanecia ardendo sobre a sarça. E aí Moisés, ele tem a brilhante ideia, como todo
os irmãos já assistiram um filme de terror? Sempre que acontece alguma coisa, o que é a primeira coisa que alguém no filme de terror faz? Vai lá ver, né? Nunca fica quieto, nunca vai embora. Não, vai lá ver. Moisés foi lá ver. Ele viu um negócio absurdo e falou, eu vou ver. E chegou até lá, o Senhor viu ele se aproximando. E quando ele estava chegando perto, Deus fala a ele, Moisés, eis-me aqui. Pois não, Senhor. Então Deus fala, não se aproxime. Para aí. Tira a sandália dos pés, porque a terra que você está pisando é lugar santo, é terra santa. Então Moisés tira as sandálias e se apresenta diante de Deus. E aí Deus diz a ele, olha, eu sou o Deus do seu pai, dos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. E Moisés, quando ouve isso, a Bíblia diz que ele esconde o rosto, porque ele teve medo de olhar para Deus. Claro que ele não viu Deus, mas ele teve medo de continuar olhando para aquela sarça, porque ele sentiu a presença de Deus ali, ele ouviu a voz de Deus ali, e ele ficou com medo. No verso 7, nós vemos que Deus vai continuar dizendo que viu a aflição do seu povo, que viu o clamor que eles levantaram por causa do sofrimento deles na mão do faraó, e ele decidiu livrá-los. Não só decidiu livrá-los, como decidiu levar eles para uma terra boa. Terra essa que Deus vai dizer que emana leite e mel. Vamos contextualizar para os nossos dias? É como se ele dissesse uma terra que emana chocolate e Coca-Cola, sei lá, algo do tipo, porque era o melhor da terra. Leite e mel era o melhor da terra, o que tinha de mais doce, o que tinha de mais saboroso para eles. Nem todo mundo gosta de Coca-Cola, né? Eu, por exemplo, não gosto de mel, então para mim, se Deus falasse, você vai para uma terra que emana leite e mel, eu falei, meio bom, né? Porque mel eu não gosto. Mas enfim, a ideia é, a terra que eu vou levar eles é uma terra boa, tem do melhor, uma terra excelente. E eu queria dizer uma coisa a Moisés, eu não só vou livrá-los da escravidão, não só vou levá-los para lá, como eu vou usar você para levar eles de um lugar para o outro, para tirar eles do Egito e levar eles para lá. Aí Moisés, ele pergunta para Deus, Deus, quem sou eu para ir até Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Eu não sou ninguém. Eu matei um homem lá, eu saí fugido de lá, eu não tenho honra nenhuma por lá, nem entre os egípcios, porque eu sou um criminoso, nem entre os hebreus, porque eles não me consideram um deles. Eu não sou ninguém. E aí Deus vai responder para ele, não se preocupe, eu vou estar com você. Não se trata de você ser alguém, mas é o Deus que está te enviando, que está te ordenando. E o fato de o Deus estar te ordenando e estar indo com você já te capacita o suficiente para você fazer isso. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês vão adorar a Deus nesse monte aqui. Vocês vão vir até aqui e vão adorar a Deus. E aí Moisés vai retrucar de novo. Eu falei, então, Deus, quando eu for falar com eles, eu vou falar o seguinte, o Deus dos seus pais me enviou até vocês. E eles vão me perguntar, mas qual é o nome do Deus? Se você é o bichão mesmo, se você é esse cara que você está falando, o enviado de Deus, qual é o nome de Deus? Duvido que um egípcio vai saber o nome de Deus. Fala ele aí. E aí Deus vai falar para ele, eu sou o que sou. E aí é onde entra o famoso tetragrama, o nome de Deus, que as nossas Bíblias traduzem como Senhor. Não sei se já repararam, toda vez que você for ver Senhor no Antigo Testamento e tiver todas as letras maiúsculas, é porque é esse nome aqui que está aparecendo. É o YHWH, que a gente não sabe pronunciar porque simplesmente não tem vogais. Alguns falam Yahvé, outros falam Yahweh, alguns falam Jeová, enfim, não sabemos como é que se pronuncia esse nome. Mas aqui, Deus diz a Moisés, eu sou Yahvé, ou eu sou quem sou, ou em uma tradução ainda mais precisa, eu sou quem eu decidir ser. Deus é aquilo que é, aquilo que Ele diz que é, e aquilo que Ele decide ser. E esse Deus que é o que é, está mandando Moisés dizer o seguinte, quando você chegar lá, diga aos filhos de Israel, o eu sou, ou Yahvé, ou aquele que é, me enviou até vocês. Eles vão saber o que vocês estão falando.
Ainda que você não entenda as implicações disso ainda, quando você disser isso a eles, eles vão entender o que você está falando. Moisés, no versículo 15, o que ele vai fazer? Ele vai aceitar? Beleza, vou? Não, claro que não. Deus vai dizer para ele, olha, o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou até vocês. E este é o meu nome eternamente. Assim serei lembrado de geração em geração. Reúna os anciãos de Israel e diga a eles, o Senhor, e aqui está tudo maiúsculo, então é o Yahvé, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, me apareceu e disse, em verdade eu os tenho visitado e visto o que tem sido feito com vocês no Egito. Prometi tirar vocês do Egito para os seus pais e mandá-los para uma terra, a terra dos cananeus. E ouvirão o que você vai dizer, e você irá com os anciãos de Israel ao rei do Egito. E dirá ao rei do Egito, o Yahvé, o Eu Sou, o Senhor, o Deus dos Hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe o nosso povo ir em 3 dias a caminho do deserto, para oferecer sacrifício a Deus. E ele termina dizendo para Moisés, eu sei que o faraó não vai escutá-lo. Não só não vai escutá-lo, como ele não vai deixar o povo ir. Portanto, eu vou estender a minha mão até ele e ao povo do Egito. Vou enviar os meus prodígios, os meus sinais. Depois disso, ele deixará vocês ir. Aí Moisés replica, diz mais uma vez. Mas Deus, capítulo 4, eles não vão acreditar em mim. Eles não vão nem ouvir o que eu tenho a dizer, porque eles vão dizer, o Senhor não apareceu a vocês. Eles não vão acreditar. E aí, Deus vira para Moisés, de novo, com toda a paciência do mundo, e ele explica, o que é isso que você tem na mão? Aí Moisés fala, eu tenho um bordão, é um cajado. Aí Deus manda, joga esse cajado no chão então. Ele joga no chão. Quando ele joga no chão, ele vira uma serpente. E Moisés, obviamente, começa a fugir da serpente. Só que aí Deus diz para ele, estenda a mão e pegue essa serpente pela cauda. Ele reuniu toda a coragem que tinha dentro dele, pegou pela cauda da serpente e a serpente se transformou novamente no seu cajado. E então Deus diz para ele, olha, isso é um sinal para que eles creiam que o Senhor, o Deus dos seus pais, apareceu a você. Mas agora põe a mão do seu lado, no seu peito. Aí Moisés vai e põe a mão no peito. Quando ele tira a mão do peito, ele vê que a mão está leprosa, está branca, pálida, descamando. E então Deus disse, agora põe a mão no peito de novo. Ele põe a mão no peito de novo. E quando ele olha de novo, a mão dele está normal. E ele vai dizer, se não acreditarem em você com a cobra, vão acreditar em você com esse sinal. E se ainda assim não acreditarem em você, mediante esses 2 sinais, nem ouvirem o que você disser, pega um pouquinho de água, derrama na terra seca, e a água que você pegou do rio se transformará em sangue sobre a terra. E aí Moisés vai dizer ao Senhor, então, Senhor, é que eu nunca fui eloquente, sabe? Eu não falo bem. Nem no passado, nem depois que falaste a teu servo, pois eu sou pesado de boca, ou eu tenho dificuldade de falar, e eu não consigo, a minha língua é pesada. Aqui existe um debate, se Moisés era gago, se ele tinha algum tipo de vício na fala, ou se ele não sabia se expressar direito. Nós não sabemos o que era esse problema de fala de Moisés. Mas ele, seja qual for o problema, ele usa isso como desculpa, para dizer, Deus, envia outro, vai. Sabe, eu não sirvo para isso não, eu nem gosto de falar em público. Inclusive lembra muito alguém que eu conheci nessa passagem, depois eu conto quem foi. Aí Deus, o texto diz que a ira de Deus se levanta contra Moisés. Porque ele respondeu Moisés 1, respondeu 2, respondeu 3 vezes, deu 3 sinais para Moisés, e Moisés ainda estava retrucando. E Deus vai responder, pois Moisés, quem foi que deu boca ao homem? Você está reclamando que não sabe falar, mas quem foi que, em primeiro lugar, que te deu boca?
Quem foi que fez o mudo ou que fez o surdo? Ou quem fez o cego? Ou quem fez o que o cego vê? Não sou eu que fiz tudo isso? Agora vá. E ele vai mandar. Vá, porque eu estou mandando. Eu serei com a sua boca e lhe ensinarei o que você deve falar. Não importa se você tem dificuldade para falar. Não importa se você não gosta de falar. Não importa as suas limitações. Sou eu que estou mandando você ir. E se eu estou mandando você ir, é porque eu vou estar com você. E se eu vou estar com você, é porque você vai fazer o que eu estou mandando você ir fazer. Como assim você está pondo limitações para o que eu vou fazer? Ah, não, mas não estou te pondo limitação, Deus. De forma nenhuma. Sou eu que sou limitado, o Senhor não. Está pondo sim. Como assim Deus não pode fazer algo por intermédio de você, por causa de você? Então quer dizer que você é maior do que Deus? A sua limitação tem mais poder do que o poder de Deus atuando sobre você? Como assim? Moisés vai responder de novo, acredite se quiser. A prova de que Moisés não sabia mesmo quem era Deus, né? Ele não tinha nem ideia de com quem ele estava falando. Ele vai dizer, Senhor, envia alguém outro que quiseres enviar, menos a mim. E a ira do Senhor se acende de novo contra Moisés e ele diz, sabe Arão, o levita? Não é seu irmão? Pois bem, eu sei que ele fala fluentemente. O seu problema é falar? Pois a gente vai chamar Arão. Chama o seu irmão. Ele vem ao seu encontro do deserto. Você vai encontrar ele e ele vai se alegrar junto com você no seu coração. Você falará com ele e ele lhe porá as palavras, e você porá a ele as palavras que ele deverá dizer ao faraó. Se o seu problema é falar, pois você vai enviar ele para falar. Mas você vai, porque eu estou mandando você ir. Ele falará por você ao povo, ele será como se fosse a sua boca, e você será para ele como Deus. Leve, pois, na mão esse bordão com o qual você fará os sinais. Então, Moisés seria para Arão como se fosse Deus, no sentido de que ele levaria a mensagem de Deus que Arão deveria transmitir ao povo. Moisés seria o intermediário, é isso que Deus está dizendo aqui. Olha, eu não me revelei a Arão, então ele não vai saber o que falar para o povo, eu me revelei a você. Mas já que você está com tantas desculpas, porque não sei falar, porque não sei isso, porque sei aquilo, ele é muito bom em falar, ele vai com você. Eu vou me revelar a você, vou te trazer a mensagem, você vai passar para ele e ele vai passar para o povo. E você não fale mais um A. Aí Moisés entendeu o recado. Quando ele volta para o seu sogro, ele diz então ao sogro, olha, versículo 18, deixe-me voltar aos meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Moisés sabia que vivia, mas ele estava, então, sabe o meu povo? Então, quero ver se eles estão bem. Aí Jétro vai responder, pois vá em paz, não tem problema nenhum não, pode ir. Então o Senhor diz a Moisés, você vai voltar para o Egito, porque todas aquelas pessoas que queriam te matar, porque você matou outro egípcio, todas elas morreram. Então você não corre mais perigo de vida no Egito. Pode voltar, vai em paz, vai tranquilo, vai na sombra, que eu estou contigo. Moisés foi, obedeceu. Ele pega a mulher dele, pega os seus filhos, monta todos eles em jumento e volta para a terra do Egito. Então, enquanto ele caminha, Deus fala de novo a Moisés o seguinte, quando você voltar ao Egito, trate de fazer diante do faraó, e você preste bem atenção, Moisés, você trate de fazer todos os milagres que eu pus na sua mão. E aí ele vai trazer um detalhe curioso. Ele vai dizer, mas eu vou endurecer o coração de Faraó, para que ele não deixe o povo ir. Então, quando Deus fala lá a primeira vez, ele fala assim, Faraó não vai te ouvir não. Ele não vai querer te ouvir. Agora ele está adicionando um novo detalhe à história. Ele não só não vai te ouvir, como eu também vou endurecer o coração dele, para que ele não te ouça. E aí, quando ele não te ouvir, você vai dizer para ele, Israel é o meu filho, meu primogênito. Eu digo a você, deixe o meu filho ir para que me adore, mas se você não quiser deixá-lo ir, eis que eu matarei o seu filho, o seu primogênito. Essa é a ameaça que você vai fazer diante do faraó. Agora, percebe que Deus, quando foi falar para Moisés dizer isso, a gente sabe que foram 10 pragas ao total, mas Deus citou apenas a última aqui para Moisés. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vai ver, é a nossa última parte do texto de hoje, a gente vai ver a parte
mais curiosa, difícil, mais peculiar desse texto, talvez desse livro, que começa no versículo 24. Enquanto Moisés estava no caminho, numa estalagem, o texto diz que o Senhor o encontrou e o quis matar. E aí Zípora, ela pega uma pedra afiada, corta o prepúcio do filho deles, de Gerson, e toca os pés de Moisés com o prepúcio. E aí ela diz para ele, sem dúvida você é para mim um marido de sangue. O texto termina dizendo que assim o Senhor o deixou, e ela disse marido de sangue por causa da circuncisão. Curioso, né? Mas antes da gente tratar desse pequeno trechinho, com muitas questões sem respostas, para a gente terminar, no versículo 27, lembra que Deus mandou Moisés encontrar Arão no caminho, no deserto? Deus vai ir até Arão e vai falar, olha, vai se encontrar com Moisés, o seu irmão, lá no deserto. Arão vai. Diferente de Moisés, Arão não retruca, ele vai, porque Arão conhecia o Deus dos seus antepassados. Ele sabia com quem ele estava falando. E aí ele vai e encontra Moisés no monte. Eles se beijam, se abraçam, ficam felizes e tudo mais. E Moisés relata a Arão todas as palavras do Senhor. Ele mostra também os sinais, diz para ele quais foram os sinais e o que ele tinha sido mandado fazer no Egito. E aí Arão, sabendo de toda essa história, acompanha Moisés até o Egito. Quando eles chegam até os anciões do povo de Israel, Arão fala tudo aquilo que Moisés disse a ele. Arão transmite a mensagem de Deus para o povo. E Moisés mostra os sinais que fez diante do povo. E o texto diz que o povo creu. E quando eles ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e visto a aflição deles, eles adoraram a Deus. E assim termina o capítulo 4. Então, antes de terminarmos tudo, vamos voltar um pouquinho, porque eu gosto de parar nesses textos mais difíceis. As perguntas que vêm primeiro à nossa mente. Vamos voltar lá para o versículo 24. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, o Senhor o encontrou e quis matá-lo. Nessas horas a gente precisa se perguntar, como assim Deus quis matar Moisés? E o processo, para a gente entender o texto, geralmente a gente faz assim, por quê? Tem algum motivo de por que Deus quis matar Moisés? O texto fala algum porquê? À primeira vista, assim, não. Ele tinha acabado de escolher Moisés. Ele tinha acabado de mandar Moisés ir até o Egito. Por que então ele desce para tentar matar Moisés? No texto original, a gente não sabe quem foi que Deus atacou. Em algumas traduções, se eu não me engano, todas as que eu olhei, traduziram dando a entender que foi Moisés. Mas no original, a gente não sabe se Deus tentou matar Moisés ou se foi Gerson. Não fica claro. E como assim? Como? A segunda pergunta que vem é como Deus tentou matar? Será que ele mandou uma doença? Ele mandou uma visão? Mandou algum tormento? O que aconteceu? Não sabemos. Como Zípora entendeu que ela precisava pegar e cortar o prepúcio do seu filho, porque ela resolveu tudo ali. Se ela não fizesse isso, alguém ia morrer ali. Como que Zípora, que nem era hebreia, e provavelmente Moisés nunca havia falado da história do seu povo até aquele momento para Zípora, porque tudo dá a entender no texto que Moisés não sabia, ou pelo menos ele não vivia sobre a tradição do seu povo. Ele não circuncidou seu filho. E essa circuncisão era uma aliança dada a Abraão. Moisés já era muitos, centenas de anos à frente. Então, ou Moisés não sabia, ou era daquelas tradições que, sabe, passam, você deixa passar. Lembrando, Moisés foi tirado do seu povo novo. Então, provavelmente, a sua educação foi muito mais forte no Egito. Ele era muito mais letrado naquele momento à cultura egípcia do que a hebreia. E a gente não sabe por que Zípora descobriu, como ela soube, se ela sabia, se não sabia, se foi, vou arriscar. Dificilmente, né? Está acontecendo um negócio aqui, vou arriscar. Vou cortar ali meu filho. Vai que, né? Difícil.
Não sabemos. Mais à frente, nós temos a expressão de Zípora, tu és para mim um marido de sangue. Como é que ela disse isso? Ela disse com ódio, porque dá para interpretar de duas formas. Ela pode ter virado e falado, você é para mim um marido de sangue, eu te odeio. Olha o que você fez eu fazer no nosso filho. É culpa sua. Se você tivesse circuncidado ele antes, a gente não estava nessa situação. Ou pode ser que ela tenha virado e falado, nós somos um casal de sangue agora, unidos pelo sangue. Olha que lindo, que fofo. O que dá para pressupor, lógico, o texto não deixa isso claro, é que Moisés conhecia a necessidade de circuncidar. Talvez ele já quisesse ter feito isso antes. E a sua esposa tenha se oposto, porque ela não compartilhava dos mesmos valores que ele, né? Nesse momento, quando Deus o encontra e quer matá-lo, ela percebe que o que faltava era cumprir o rito da circuncisão, e cumpre esse rito a contragosto, né? Então, talvez a negligência aí tenha sido motivada pela oposição da própria Zípora. E quando ela entendeu que isso custaria a vida de Moisés ou do seu filho, ela falou, bom, vou me submeter, mas para mim isso é um ritual sanguinário. Você é um esposo sanguinário. Essa também é uma possibilidade, né? Qual que é a palavra? Da não observância ser por parte de Zípora, mais de Zípora do que de Moisés, né? Também é uma possibilidade. Não fica claro, não sabemos ao certo, mas são todas possibilidades. O que eu quero trazer para a gente é que, vamos voltar de novo no texto, quer ver? Espera aí, deixa eu voltar aqui no texto certinho. No versículo 22 até o 23, Deus manda Moisés dizer uma mensagem para Faraó. Qual era a mensagem que nós vimos? Deixe o meu filho ir, porque senão o que eu vou fazer com o seu filho? Eu vou matar, né? Esses acontecimentos aqui, a começar na família de Moisés, possivelmente estavam prefigurando o que iria acontecer no Egito, porque uma coisa veio subsequente à outra. Então aquele sangue que seria derramado na terra do Egito, com os primogênitos, veio agora de certa forma na casa de Moisés. E aí isso seria partindo do ponto de que quem Deus atacou na verdade foi Gerson, e não Moisés. E o que aconteceu? Se Deus estava preparando Moisés e a sua família para liderar o povo de Israel, se Deus estava chamando Moisés para vir à frente do seu povo, se Deus estava chamando Moisés para ser referência ao povo, Gerson precisava ser separado. Moisés precisava ser separado. Eles não poderiam exigir do povo aquilo que eles mesmos não viviam. E eles estavam debaixo da aliança que Deus fez com Abraão, a da circuncisão. Como é que Moisés ia exigir do povo uma obediência à lei, uma obediência a Deus, incluindo a circuncisão, que ele vai detalhar nos livros seguintes, se o próprio filho dele não era circuncidado? Se a sua própria família não estava debaixo dos mandamentos e das regras divinas? Como assim? Ele seria um hipócrita? Certamente. Então a família de Moisés precisava viver debaixo da aliança com o Criador, ou eles seriam apenas mais um. Inclusive, se eles não estivessem debaixo dessa aliança, eles seriam mais um dos que morreriam no Egito. Então era preciso que eles também fossem hebreus, que eles também fizessem parte da família de Deus, do povo de Deus. Alguns estudiosos apontam o fato de que antes de Moisés se tornar o líder do povo, né, ele deveria cumprir cabalmente a lei que Deus havia de dar para o seu povo. E seu filho não era uma exceção. Talvez, de novo, a gente entra na especulação. Se a gente partir por esse ponto, isso dá a entender que ou Moisés ou Zípora não estavam observando os mandamentos de Deus, né? Um dos dois ali não estavam aplicados a isso. Bom, vamos para as aplicações, para o final da nossa lição. A primeira coisa
que esse... Só uma parte, né? Diga. Zípora era filho de sacerdote, portanto Então. conhecia também a necessidade desse sinal. Embora ela só tivesse irmãs, né? A gente só não sabe se o sacerdote era um sacerdote de Deus, né? Mas Menciona sacerdote. de fato, era um sumo sacerdote da terra de Midian. O primeiro ponto de hoje é que a força do Estado não vai nunca ser capaz de impedir a mão de Deus. O faraó tentou acorrentar o povo, tentou perseguir o povo, tentou fazer tudo com o povo, mas o povo continuou crescendo. O que nos leva para a segunda aplicação de hoje, que o povo de Deus cresce ainda mais em meio às perseguições. Eu, em meio às minhas leituras da patrística, eu me deparei com uma citação que eu achei muito interessante. Tertuliano, ele vai dizer que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quando foi que a igreja mais cresceu? Vocês sabem quando foi que a igreja mais cresceu? No meio da perseguição. Enquanto a igreja era perseguida, ela se multiplicava. Ela se multiplicava a tal ponto que chegou um momento que, antes do cristianismo ser colocado como religião oficial do império, ele foi permitido apenas. Não dava mais para perseguir aquela gente. Não tinha como. Não tinha como acabar com o povo. Sempre que você matava um, tinha mais 500. E aí você matava 100, aparecia milhares. Aqui não é diferente. O faraó tentava a todo momento matar o povo de Deus. O que ele conseguia com isso? Mais e mais pessoas dentro do povo de Deus. Então não existe poder nesse mundo capaz de impedir Deus de fazer o seu reino avançar. Não existe. Não existe. Pode ser a maior autoridade do mundo. Inclusive no texto de Apocalipse existe um versículo que sempre me intrigou, que é dito o seguinte: foi dado à besta poder para perseguir e devorar os descendentes da mulher. E aí um versículo diz exatamente assim: deu o poder de persegui-los e de vencê-los. E eu, sempre que eu li esse texto, eu falo, como assim? Como assim o diabo vai vencer a igreja? Mas a gente precisa ler esse texto à luz de um outro texto, como tudo que a gente faz com a Bíblia. O que Jesus diz antes de subir aos céus a Pedro e aos seus apóstolos? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então que vitória é essa? É uma vitória aparente. Às vezes parece que de fato o diabo venceu. Existem lugares no mundo, hoje mesmo, que parece que o diabo venceu. Vá numa Coreia do Norte, por exemplo. Vá em países islâmicos. Veja se ali você encontra uma igreja aparente, uma igreja forte, vibrante. Se você olhar despercebido, você não vai encontrar. Porque aparentemente nesses lugares o diabo venceu. Mas isso é só de aparência. Só parece. Na verdade, as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Porque ainda que sobre apenas um, esse um ainda é semente de Deus nessa terra. E através desse um, milhares ainda saberão, conhecerão as graças e as dádivas de Deus. Ainda que todos os cristãos fossem exterminados da face da terra, o reino de Deus viria sobre a terra. Aí é uma visão minha, particularmente minha, talvez, no fim dos tempos, o anticristo consiga matar todos os cristãos. Talvez. E nesse momento, Jesus retorna. Porque talvez aí, a aparente vitória do diabo vai se mostrar como um retumbante fracasso. Está vendo essas pessoas que você achou que tinha eliminado? As duas testemunhas que nós cremos ser a igreja, que foram mortas e os seus corpos foram colocados para que as multidões vissem que o diabo havia vencido. Então, a partir do momento que elas morreram, passado 3 dias, o que aconteceu no texto? Jesus volta e mostra para o povo: vocês acharam que mataram todo mundo, né? Vocês acharam que venceram, mas vocês não têm o poder de vencer a igreja.
Não porque a igreja é forte, é incrível, não, mas porque Deus está com a igreja. Quarto ponto, aliás, terceiro. A obediência às autoridades nunca devem ser maiores do que a obediência a Deus. Assim como as parteiras fizeram e não obedeceram ao faraó, qualquer que seja a liderança, qualquer que seja o perigo que você se coloque, desobedecendo essa liderança, se ao obedecer você estiver pecando, não desobedeça. Porque a nossa obediência a Deus vem sempre em primeiro lugar. Pedro vai dizer aos sacerdotes que o açoitaram: julguem entre nós aquilo que é justo. É melhor que eu obedeça a vocês ou obedeça a Deus? Bom, ele disse isso para os sacerdotes porque os sacerdotes sabiam qual era a resposta. Antes se deve obedecer a Deus do que a qualquer outra pessoa. Quarto ponto, Deus não está comprometido com a nossa urgência, mas isso não é o mesmo dizer que Ele se esquece de nós e que Ele não nos ouve. Às vezes parece que Deus simplesmente não está com pressa, e não está mesmo. Deus não tem pressa. Às vezes a gente está com pressa, a gente quer que Deus resolva as coisas logo, quer que Deus faça as coisas logo, e a gente clama, pede, e as coisas não acontecem. Deus não tem pressa. Mas isso não quer dizer que Deus não ouve, às vezes em que você chora, às vezes em que você clama, às vezes em que você pede. Deus ouve. E não é que Ele ouve e finge que não vê. Não, Ele ouve, Ele vê e Ele responde a seu tempo. Às vezes com sim, às vezes com não, mas Ele responde. E Ele sempre responde da forma certa, da melhor forma, para que tudo coopere para o bem daqueles que amam a Ele. Quinto, Deus nos permite adentrar a sua presença, pois o véu que separava nós de Deus, ele já não separa mais. Só que a gente precisa de reverência para estar na presença de Deus. O que Deus pediu de Moisés quando Moisés estava diante da sarça? Tire a sandália dos pés, porque a terra onde você está é terra santa. A terra em si era santa? Não. Mas o Deus, dono daquela terra estava presente ali. Fala, você está diante de Deus. Você não está diante de qualquer um. Por isso que é importante a gente entender que Deus é nosso amigo, Deus é nosso amigo. Deus é nosso pai, Deus é nosso pai. Deus tem que ser o nosso melhor amigo, tem que ser o nosso melhor amigo. Mas Ele ainda é Deus. A terra onde Deus pisa é santa. O lugar onde Deus habita é santo. E levando isso para o nosso contexto hoje, nós que somos morada do Espírito Santo, como isso deve então levar a gente a interpretar o cuidado que nós temos que ter com o nosso próprio corpo, com as coisas que eu falo, com as coisas que eu olho, com as roupas com que eu me visto, os lugares em que eu vou, tudo isso eu devo ter reverência, porque Deus está presente. Se de fato eu sou a habitação de Deus, Deus está presente em todos os momentos, em mim, não só em todo lugar, mas em mim também. Sexto, a humildade pode estar sendo uma máscara para a desobediência por falta de confiança em Deus. O que Moisés fez? Ele estava usando humildade, ele estava usando o fato dele não ser ninguém, dele ter dificuldade em falar, para dizer, Deus, manda outro, para esconder a sua covardia, o seu medo. E medo esse que era resultado de quê? Da falta de confiança. Quem confia não tem medo, só tem medo quem não confia. É a mesma coisa, se tiver alguém aqui atrás de mim, e eu falar, me segura, se eu tiver confiança que essa pessoa vai me segurar, eu posso cair para trás. Agora, se eu tiver a mínima desconfiança, eu não vou ter coragem de simplesmente cair para trás. Ainda que tenha 3, 4 pessoas atrás de mim. Se eu achar que não tem como eu confiar, eu não vou fazer isso. Moisés não confiava em Deus, ele estava com medo, porque ele não conhecia Deus. E a gente não pode deixar o nosso medo se tornar em incredulidade, porque isso é incredulidade. A gente precisa aprender a confiar em Deus. A confiar que Deus, Ele não só manda a gente fazer as coisas, como Ele capacita a gente a fazer aquilo que Ele manda a gente fazer. Deus não está mandando Moisés falar porque ele é um bom orador. Nossa, que palestrante incrível. Não. Deus está mandando Moisés falar porque Deus tem um plano para a vida de Moisés, porque é isso que Deus quer que Moisés faça. Porque Deus escolheu Moisés para isso. Ele não escolheu Arão para ser Moisés, ele escolheu Arão para ser Arão, Moisés para ser Moisés. Moisés só precisa obedecer. A gente só precisa obedecer.
E o último ponto é que antes de desejarmos um ministério, será que nós somos exemplo para estar à frente desse ministério? Nós precisamos estar debaixo da aliança com Deus para servir a Deus. Muita gente deseja estar no grupo de louvor. Eu sonho em poder cantar com um grupo de louvor. Isso é um assunto complicado. Existem algumas igrejas, principalmente as mais tradicionais, ligadas ao luteranismo, em que não há púlpito e o louvor não acontece aqui na frente. Não sei se os irmãos e as irmãs já tiveram curiosidade de ver um culto luterano. Quando está tocando louvor, o pastor ele não fica aqui. O pastor ele vem até aqui, fica de costas e ele louva junto com a congregação. A banda, o louvor, em algumas sim, mas nas mais tradicionais, como eu disse, não. Eles não ficam aqui na frente, de frente para a igreja. Eles ficam de costas porque eles estão louvando junto com a igreja. Por quê? É um pensamento bonito, porque na tradição deles, eles não são diferentes do povo que está ali na frente. Eles não são melhores, maiores, e eles não querem aparecer para quem está ali vendo. Eles estão ali para louvar a Deus. Então, que diferença faz se eles estão aqui ou se eles estão ali virados para a parede? Isso é muito bonito. É um entendimento muito bonito. Não é algo que os torna mais espirituais por causa disso, mas é algo bonito. E isso é uma das coisas que faz a gente pensar, por que será que então tanta gente quer estar no grupo de louvor? Será que essas pessoas estariam no grupo de louvor se elas ficassem louvando sentadas no banco? Tá, você vai louvar no grupo de louvor, mas aqui a gente louva assim, ó. Quem é do grupo de louvor fica sentado no banco, fica com o microfone, mas fica sentado, lê junto com a igreja, o projetor, e fica ali. Será que as pessoas iam ter a mesma vontade? Você que é do grupo de louvor, na nossa igreja, a banda fica na parte de trás do palco, ninguém vê a banda. A banda fica lá atrás, louvando junto, eles fazem um círculo, ficam eles em círculo assim, cada um no seu instrumento, tocam louvando junto, e a igreja fica aqui. Será que iam ter tantas pessoas querendo tanto o grupo de louvor? Será que as pessoas iriam querer tanto ser presbíteros, serem pastores, se não tivesse isso aqui, ó, para elas subirem e ficar na frente das pessoas? Será? É uma pergunta válida. Se eu quero tomar parte de alguma responsabilidade, alguma liderança, desde que seja líder de jovens, não importa, eu preciso entender que na minha vida precisa estar presente aquilo que Deus requer de uma liderança. Deus requer santidade de todo mundo, mas é dito que aqui muito é dado, muito mais será cobrado. Então, Paulo até diz, né, não é bom que muitos de vocês sejam mestres, porque aos mestres a medida da cobrança será 2 vezes maior. Eu não sei se é essa a mesma proporção, mas será maior do que a do resto do povo. Então, se nós queremos qualquer tipo de liderança, nós precisamos entender. Assim como Moisés entendeu naquela tentativa de Deus em matar ele ou seu filho, que nós precisamos viver Deus. A gente precisa respirar Deus. A gente precisa estar o tempo todo em conexão, contato com Deus, nos chame como você quiser, pensando em Deus, falando com Deus, querendo Deus. A sua vida tem que ser você é fanático, não se trata de fanatismo, se trata de entender que a sua vida é por causa e é sobre Deus. E quando você entende que a sua vida é sobre Deus, você não se torna um fanático, um extremista. Você se torna alguém que vive de fato uma vida com Deus. E é somente aí que você está capacitado para de fato liderar ou fazer algo que Deus te manda fazer. Senão vai acontecer igual aconteceu em Atos. Para terminar, vocês lembram o que aconteceu em Atos? Com 2 pessoas que tentaram expulsar um demônio? Pelo nome de Paulo e de Jesus? Quem lembra? Lembra, né, pastor? Conheço a Paulo e conheço a Jesus, mas a vocês não conheço. E se arremeteu sobre eles, né? Os caras chegaram no demônio assim, ó, falaram, fizeram igual, não sei se vocês já assistiram sessão de descarrego no Universal, fizeram igual, chegaram no diabo,
Só que não era um demônio contratado, aquele era de verdade. Falava latim e tudo. Aí eles chegaram nele e falaram, está amarrado em nome de Paulo e de Jesus. Aí o demônio olhou para ele e falou, Paulo eu conheço, Jesus eu também sei quem é, mas vocês dois? Aí ele até abriu, diz a lenda que ele abriu o caderninho, olhou assim, nome de vocês eu não sei nem quem vocês são. Chutou os caras, bateu e saíram correndo, apanharam do demônio. Para vocês verem. Por quê? Porque não se trata de palavras mágicas. Eles acharam que era falar Shazam e o demônio saía. Não se trata disso. Para você estar à frente, e não estou falando só de ministério, lá fora, na sua vida, no dia a dia, para você estar como um representante de Deus, alguém que de fato é luz do mundo, sal da terra, você precisa estar vivendo com Deus. Você precisa estar vivendo uma vida de intimidade com Deus, senão vai acontecer coisas como essa. E aí só Deus sabe o que vai acontecer com você, né? Certo? Alguma pergunta? Algum apócrifo à minha revelação de hoje? Muito bem. Você não falou quem que Moisés pareceu? Quem? Você não falou quem que Moisés pareceu quando ele começou a dar... Não, é uma brincadeira, é que Moisés me lembra muito eu. Eu não gostava de falar também. Eu, desde muito novo, quando ia apresentar trabalho, eu era o cara do cartaz. Eu segurava o cartaz para não ter que falar, sabe? Então eu fazia o cartaz, fazia as colagens, escrevia tudo bonitinho. Às vezes fazia até mais, fazia o trabalho de alguém para não ter que falar. Aí a pessoa que falava não precisava fazer o trabalho. Então, e às vezes a gente usa dessas desculpas, né? Eu até contei uma vez, muitos anos, eu ouvi pessoas da igreja mesmo falando, você tem um dom aí, você tem uma coisa aí, você precisa investir nisso aí, você precisa ir atrás disso aí. Eu falava, eu não, nem gosto de gente, sabe? Quanto mais falar pra gente, tem que, não, isso não é pra mim não. Onde eu tô hoje, né? Sabe-se lá onde eu estarei amanhã. Porque a gente precisa parar de lutar quando Deus chama a gente, né? Primeiro a gente precisa entender se de fato é Deus chamando. E se de fato for, a gente precisa parar de lutar contra isso. Senão Deus faz igual Jonas, né? Manda a força. Eu não estou a fim de ser forçado a nada não. É sim senhor e vamos senhor. Tá muito bom. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Deus falou, é sim senhor. Certo? Muito bem, pastor. Hora para encerrar, por gentileza.